Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus no capítulo 3, diz assim: Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Irmãos, João Batista foi um homem profetizado por Isaías, anunciado por um anjo ao seu pai, sacerdote Zacarias. Zacarias, ele, como dito, foi um sacerdote. O sacerdote trabalhava no templo. O sacerdote tinha uma posição ministerial, eclesiástica. Zacarias tinha uma esposa chamada Isabel, saber, prima de Maria. Maria, esposa de José, pai de Jesus, o Filho de Deus. Dito isso, focaremos um pouco em Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel eram avançados em idade. E Isabel não podia dar à luz. Pois os costumes já haviam cessado. Nós estamos em um período, meus irmãos, em que a igreja não tem mais o costume de gerar, em que a igreja não gera mais. Uma igreja que parece que está a ponto de morrer e não tem nada absolutamente e aparentemente para deixar para essa humanidade, para essa terra. Uma igreja que está totalmente na beira do precipício. Uma igreja que está olhando e caminhando para a morte. Entretanto, tem uma posição, Zacarias, sacerdote. Entretanto, a sorte foi lançada. Isso está lá em Lucas. E ele foi o escolhido da vez para oferecer sacrifícios ao Senhor. E Zacarias foi oferecer sacrifícios ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Quando ele chegou lá, isso me lembra muito Romanos 12. Eu não me canso desse verso. Rogo-vos, pois, irmãos, a Deus que apresenteis os vossos corpos em um sacrifício vivo. Um sacrifício, uma morte do teu corpo, mas é uma morte viva. Deus chamou Zacarias e falou: Zacarias, eu sei que tu tem alguma coisa para me oferecer. E ele ofereceu o melhor a Deus. Nesse último tempo da igreja sobre a terra. E eu te provo e mostro que tem tudo a ver com a história de Zacarias, com a história de Isabel e com a história de João Batista. Uma igreja morta, Isabel. Onde nessas igrejas tem homens que ainda são chamados por Deus para sacrificar a sua própria vida, para doar a sua própria vida. E foi o que aconteceu com Zacarias. Ele foi, doou a sua vida. E quando ele saiu, estava prestes a sair, um anjo lhe apareceu. Zacarias, tu terás um filho. O nome dele será João. Tá difícil de crer, não tá? Tá difícil de crer que virá um, ou que se levantará alguns homens de Deus. Tá difícil de crer que Deus está agindo porque tá tudo ruim.
porque está tudo muito mal, porque a igreja só quer saber de dinheiro, a igreja só quer saber dessa terra, a igreja só quer saber de bens materiais. Isso é muito ruim, não tá? Tá horrível a situação, não tá? Mas o mensageiro foi e avisou a Zacarias. O mensageiro hoje te avisa que homens estão se levantando nessa nação. Vozes estão sendo levantadas nessa nação e nesse mundo inteiro. Pois Deus não se deixa escarnecer. Tendo um homem sobre a face da terra, ele usará esse único homem que o busca e que sacrifica a sua vida a ele. Tendo apenas esse homem, ele usará. Mas não tem só um. Deus levantou um povo, uma igreja. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ou seja, Deus não conta só com um, ele conta com muitos. E ele vai juntar esse povo através dessa voz que clama no deserto. Glória a Deus. E Zacarias não creu, ele duvidou. E aí entra o período que nós estamos vivendo, absolutamente. E que estamos saindo desse período. Glória a Deus, aleluia. Que período é esse? Zacarias, ele não creu, ele não teve fé. Ele não teve fé, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se ele não creu, ele não teve fé, ele desobedeceu a palavra de Deus, ele pecou, ele foi incrédulo. Por ele ser incrédulo, pela igreja de hoje não crer, não ter fé, desobedecer a palavra do Senhor, ou seja, ser incrédula, a igreja ficou muda. E a igreja não consegue anunciar a verdadeira palavra, vontade e direção da parte de Deus. E os religiosos acham que essa voz tem que se erguer por base de título, por base de fama, por base de ordem eclesiástica. Mas não, é uma voz, glória a Deus, que se surgirá no deserto. O que é o deserto? Biblicamente falando, o deserto é a absoluta vontade de Deus para todo cristão. Não é. É. Se o objetivo final de Deus fosse a tua salvação, ele te salvaria e te matava no momento da tua conversão. Mas quando ele tirou o povo do Egito, ele não tirou o povo do Egito e botou na terra prometida. Tirou o povo do Egito e botou aonde? Exatamente, no deserto. A vontade de Deus é que estejamos no deserto. O Egito é o aprisionamento chamado pecado, a escravidão do diabo por intermédio do pecado. Quando somos livres, João 8, 31, 32 e 36. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, quando Jesus nos liberta, ele nos coloca no deserto. Se não estamos no deserto, acredite, estamos escravos do pecado. Se não estamos no deserto, Satanás domina sobre nós. Se não estamos no deserto, somos filhos do pecado. E seus servos. Então, a nossa vida tem que ter uma mudança hoje. A igreja está gerando, mas não está gerando para ficarmos nos palácios, para ficarmos nos templos, para ficarmos com a fama. Não estou dizendo que você não pode ser reconhecido ou conhecido. Pode acontecer que sim, como pode acontecer que não. Mas o objetivo final não deve ser esse. O objetivo final é ir para o deserto, clamar e pregar. Arrependei-vos. 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 Porque vos é chegado o reino dos céus. João Batista
primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele, veio para anunciar a sua chegada e endireitar as suas veredas. João Batista veio como aquele mensageiro, aquele atalaia, o arauto, que veio trazer a mensagem da chegada do rei. Aleluia. Não é a mesma coisa? Uma igreja que não está gerando, mas que homens estão sendo chamados a doar a sua vida, sacrificá-la e morrer para a sua vontade. E outros homens estão sendo usados para falar que a igreja está gerando. E a igreja gera, embora esses homens que vão sacrificar não estão crendo, não estão conseguindo liberar essas palavras, e não liberando essas palavras, estão pecando, mas vem o reconhecimento que erraram e Jesus libera e os cura desse momento mudo espiritual. Gera um João Batista, ele é criado e cresce e se é fortalecido, isso está lá em Lucas, na presença de Deus. E depois disso, glória a Deus, João vai para o deserto, não vai para o templo ser sacerdote. E ele no deserto, a igreja hoje, os verdadeiros ministros do evangelho hoje, estão no deserto. Aleluia. E no deserto, anunciam a volta de Jesus, pois o fim é chegado. Então, se tu não está no deserto, arrependa-te, se converta ao verdadeiro Evangelho de Cristo. A voz está clamando no deserto, anunciando e endireitando o caminho do Messias. E se você não entrar no caminho da volta do Messias, aleluia, não tem reino de Deus. Não tem salvação. Não tem evangelho. Não tem Jesus Cristo. Não tem Espírito Santo. E não tem Deus. Jesus está voltando. Mas temos Joões Batistas. Temos homens que formam essa voz que clamam no deserto. Amém.